Diz assim a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. Olha para o seu irmão que está do seu lado, ou atrás, ou à frente, e diga assim: tem fé aí? Tem fé aí? Aleluia. Esse texto está me perseguindo desde semana passada. No domingo pela manhã, em Bad Kreuznach, na ADEF Alemanha, com fala portuguesa, ministrei aos nossos irmãos portugueses lá sobre os dois caminhos que o centurião utilizou para receber o favor de Deus em prol do seu servo. Em prol do seu servo. Ele usou dois caminhos. O primeiro foi o caminho da influência. Ele se achou indigno de ter com Jesus clamar pelo seu servo, mas o seu servo estava perto da morte. Então ele usou o caminho da influência que ele tinha sobre os líderes da sinagoga. Sinagoga esta que ele tinha construído para os judeus. Sinagoga esta que Jesus pregava, usava nos sábados para ensinar e também para fazer milagres. E de vez em quando provocar os sacerdotes, provocar os escribas e fariseus com os milagres que ele fazia. E ele usou esta influência e falou: olha, manda Jesus vir ter em minha casa, porque o meu servo está perto da morte. Eu amo este servo, eu tenho muito prazer nesse servo. Ele é uma bênção, não é só um bom funcionário, ele é um bom amigo. E eu creio que Jesus tem poder para curar. Então peça a ele para curar o meu servo. Então este foi o primeiro caminho, e foi a mensagem que eu dei lá no domingo pela manhã em Bad Kreuznach, falando que o caminho da fé é melhor. Porque depois que ele mandou os chefes da sinagoga ir ter com Jesus, para que Jesus estivesse na casa dele para curar o seu servo, ele lembrou que Jesus é uma autoridade maior do que ele, maior do que o chefe da sinagoga, e até maior do que César, a quem ele reverenciava, a quem ele servia, a quem ele era servo. Então ele resolveu usar o caminho da fé. E o caminho da fé, ele ainda se achou indigno de se aproximar de Jesus. Ele pediu aos amigos, aos chefes da sinagoga, ele mandou, porque ele tinha influência sobre ele. Pelo caminho da fé, ele usou os amigos. E amigo ninguém manda, amigo se pede, porque ele só no pedido sabe que vai ser atendido. Então os amigos dele foi ter com Jesus e disse: olha, não precisa ir, ele tem uma palavra de fé. Ele disse que tem servos, e aonde ele manda este servo vai. Aonde o que ele quer que esse servo faça, este servo faz. Então Jesus, ele disse: olha, basta só uma palavra, uma sentença de Jesus é suficiente, porque ele tem autoridade, ele é autoridade. Então ele usou o caminho da fé. À noite, na ADEF italiana em Stens, Luxemburgo, eu já não preguei sobre o caminho da fé, que é melhor. Eu já falei sobre a palavra, o poder da palavra de Jesus. Uma palavra de Jesus basta. Se você tem uma palavra de Jesus, basta para que o seu problema seja resolvido. Se você tem uma palavra de Jesus, basta para que a cura alcance a sua família. Se você tem uma palavra de Jesus, basta para que o seu familiar seja salvo. Se você tem a palavra de Jesus, basta para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acredita na palavra de Deus, que
que ela tem poder para fazer milagres, que ela tem poder para curar, que ela tem poder para libertar, que ela tem poder para salvar, que ela tem poder para trazer os céus na terra. Se você tem crê no poder da palavra de Deus, louve ao Senhor nesta noite. Nós adoramos a um Deus que tem palavra, não só pela palavra de autoridade, mas uma palavra confiável. Está escrito que a palavra que ele enviar, Isaías, a palavra que ele enviar vai chegar na terra e vai voltar para ele com a resposta pela qual ele mandou a palavra. E para ter certeza que se você tem uma palavra de Deus e ela basta para a sua vida, o Senhor Deus disse para Jeremias, através de uma alegoria, através de uma parábola: Jeremias, o que é que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira cheia de frutos. Aí o Senhor Deus disse: eu velo pela minha palavra. Ô, irmãos, a palavra de Deus já é poderosa, sim ou não? Você crê que a palavra de Deus já é poderosa? Você crê? E já está escrito que quando ele manda a palavra, ela volta para Deus com a resposta para a qual foi enviada. Você crê disso? Então diga amém. Então tenha certeza disso, que quando ele manda a palavra, ele ainda está vigiando para ver se a palavra se cumpriu. Ele ainda está olhando. Eu dei uma palavra para o meu servo, eu dei uma palavra para a minha serva, eu dei uma palavra para aquela família. Eu agora estou vigiando. Se cumpriu, não se cumpriu, mas vai se cumprir, porque o Deus tem palavra poderosa, palavra confiável, e ele vela por esta palavra. Mas o que eu quero pregar nesta noite com os irmãos não é sobre a palavra. Já sabemos que a palavra dele é poderosa e basta. Se o médico disser alguma coisa ao contrário da palavra de Deus, a palavra de Deus basta. Se o seu coração, se o teu pensamento, se a tua mente está dizendo uma coisa que é contrário acerca daquilo que a palavra de Deus já foi derramada, já foi ministrada sobre você, a palavra de Deus basta, porque não tem pensamento que impeça o poder de Deus, não tem problema que impeça o poder de Deus, nada impede o poder de Deus. Operando Deus, quem impedirá? O que eu quero pregar nesta noite é sobre a reação que nós devemos ter a esta palavra. O centurião, ele cria em Jesus, ele sabia que Jesus fazia milagres. É muito provável que ele esteve num evento, ou quando Jesus estava ensinando na sinagoga em um dia de sábado, e ele viu alguém com a mão mirrada lá. Jesus chamou ele no centro e diz: seja curado. Aquele homem foi curado. É muito provável que ele já conhecia, ele já sabia que Jesus tinha poder, e ele já respeitava a autoridade de Jesus sobre as doenças e sobre os demônios. A gente já sabe que o homem tinha entendimento. Agora, como nós reagimos à palavra de Deus? Tem fé. Tem fé. Tem fé. Há fé para responder à palavra de Deus. Já foi dito esta noite que a fé não é sentimento. E é verdade, não é sentimento. A fé é ação. E a fé é produzida pelo Espírito. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, e o Espírito nosso comunica com a nossa razão, e disse: esta palavra é digna de aceitação. Por isso que está escrito: eu creio, eu sei em quem tenho crido. Não disse eu sinto em quem tenho crido, eu disse eu sei em quem tenho crido, que é fiel e verdadeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mesmo sem ver. E só há um meio de se agradar a Deus, é pelo meio da fé. Hebreus 11
tanto a definição quanto o resultado. Se você crer, você vai agradar a Deus. Você tem fé? Você tem fé para que Deus resolva o problema da sua família? Você tem fé para que Deus resolva o seu problema? Você tem fé? A gente podia meditar nesse texto sobre a necessidade de se ter fé, de reagir pela fé, por muitos outros textos. Não foi só o centurião que surpreendeu Jesus. Irmãos, Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, e como Deus Ele sabe de todas as coisas. Como Deus Ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas, de todos os tempos, ao mesmo tempo. Ele não está preso a nada que esteja escondido, nem no pensamento, nem no mais escondido desejo da alma. Ele sabe de tudo. Mas está escrito que ele ficou maravilhado com a fé do centurião romano. Ele ficou maravilhado com a fé daquela mulher, que é Sírio-Fenícia, que estava pedindo a cura para sua filha. Ele ficou maravilhado com a fé daquela mulher do fluxo de sangue, que se disse que se com apenas um toque ela seria curada. Ele ficou maravilhado com muitas outras pessoas que representou, que manifestou fé. Mas ele disse uma palavra: digo-vos ainda que nem Israel tenho achado tanta fé. Para se ter fé, é preciso ouvir. Não existe fé sem conhecimento. Esse negócio que dizer, eu creio, e não conhece, não. Você só vai ter fé mesmo se você conhecer. E a fé é um processo gradativo. Cada vez mais que você conhece, mais você confia, mais você crê. Dois jovens, homem e mulher, começa lá a se ajudar, começa a se conhecer, aí percebe que são confiáveis. A moça percebe que o moço é confiável. A mulher, vou ter que usar aqui porque moço aqui em Portugal é meio complicado, né? A mulher vê que o homem é confiável e começa a acreditar que pode dar o passo do noivado. O homem vê que aquela mulher é confiável e aí passa para o próximo passo. É confiável para formar família, vamos casar. Quanto mais vai conhecendo, quanto mais vai passando o tempo, mais aumenta a fé um no outro, a ponto de chegar a 20, 30 anos, que a pessoa nem precisa nem com olhar, já sabe se falou a verdade ou se mentiu. O conhecimento, a fé acerca de Deus é a mesma coisa. A fé é produzida por ouvir, e ouvir a palavra de... Ouvir o quê? Ouvir a palavra de... É a palavra de Deus, a audição ou o conhecimento acerca da palavra de Deus que vai gerar fé. E esta fé, Jesus disse, é como uma semente, ou precisa ser como a semente de um grão de mostarda. Ela morre, mas ela morre e dá um grande produto. Uma árvore que vai dar sossego, que vai dar descanso, que vai dar sombra, mas sobretudo vai dar alimento. Há muitos e muitos e muitos. É assim que deve ser a nossa fé. Ou seja, nós não precisamos de muito conhecimento para seguir Jesus. Basta ouvir que Ele é Deus e que deseja estar conosco. Deus se apresentou a Abraão e disse: olha, eu sou Deus. Deus não disse que era onipotente, que era onisciente, que era onipresente. Deus não disse para Abraão que ele era o único Deus, que não havia outros deuses. Deus não disse nada, ele só disse: eu sou o que sou. Olha, e eu quero que você vá andando, meio que na cabeça nossa errante, vai para um lugar que eu vou ainda te dizer. E ele acreditou. Só precisou daquela palavra para acreditar em Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo já nos basta para ter fé em Deus.
Óbvio que quanto mais a gente responde esta fé em Deus, mais Ele se revela. Quanto mais Ele se revela, mais temos fé. Quanto mais Ele se revela, mais temos fé. Quanto mais Ele se revela, mais temos fé. Oh, irmãos, eu me encanto com a fé dos ninivitas. Eles passaram 3 dias ouvindo um profeta reclamão, rabugento, dizendo: vocês serão destruídos pelo Deus de Israel, porque cometeram iniquidade. Dentro de 40 dias vocês serão destruídos. Mas só pelo que eles conheciam acerca de Deus e tinham ouvido uma palavra de destruição acerca de Deus, eles entenderam: mas o Deus de Israel também é um Deus de misericórdia. Então vamos nos jejuar, vamos nos vestir de sacos de cinza, vamos nos humilhar. Quem sabe Ele terá misericórdia de nós. Fé grande, não precisou de muito conhecimento acerca de Deus para tomar uma postura diante de Deus, para mudar as suas vidas. Eu nem ainda vi em Israel tamanha fé, porque para ter grande fé é preciso ter muito conhecimento acerca de Deus, é preciso ter muita comunhão com Deus. Mas tem pessoas que só no começo já faz coisas extraordinárias, já dá declarações extraordinárias em Deus. O homem viu Jesus como autoridade, não se achou digno. Ele era centurião romano. Numa linguagem nossa, não sei se aqui em Portugal é assim, ele era o delegado da cidade, ele era o chefe da polícia daquele comando daquela cidade, e os policiais deixavam em ordem, dava tudo em ordem. A Cafarnaum, aquela cidade onde Jesus estava, mantinha em ordem para que os judeus não fizessem bagunça, porque eles estavam servindo a Roma. Os judeus poderiam encontrar nele um mal, uma pessoa perversa, mas ele gostava da nação de Israel, fez muitas coisas, entre elas a sinagoga. Então os judeus começaram a amar aquele centurião, mas o amor não tirou o fato de que ele era a autoridade máxima perante o povo naquele lugar. Mas aquela autoridade máxima olhou Jesus e viu: aqui tem uma autoridade máxima. Eu sou a autoridade máxima em Cafarnaum, mas eu sirvo ao meu imperador. Este aí tem autoridade sobre mim, tem autoridade sobre o meu imperador. Este aí tem autoridade sobre as enfermidades. Esse aí tem autoridade sobre os demônios. Esse aí tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele nem se achou digno de estar perto de Jesus. E a verdade é que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos aquele relacionamento com Deus, a gente vai perceber isso. Nós não somos dignos de Deus. Nós não somos dignos de Jesus. Nós não somos dignos nem de desatar a correia das suas sandálias, como disse o profeta João Batista. Nós não somos dignos nem de falar o seu nome, mas Ele nos amou de tal maneira que mandou uma palavra que para nós é suficiente. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Quem crê será salvo. Esta é a palavra que basta. Se crê, será salvo. Se crê, será salvo. Nem achei tanta fé em Israel, porque os judeus, todo sábado, eles iam para a sinagoga estudar sobre Jesus. Todo sábado, eles iam para a sinagoga lembrar do que Deus fez com eles, os seus pais, quando saíram do Egito, no Mar Vermelho. O que é que Deus fez por eles? Eles, todos os sábados, eles lembravam de como o Senhor colocou eles naquela terra, de como o Senhor levantou os reis, Davi e Salomão, de como o Senhor fez maravilhas e proezas através dos profetas como Elias e Eliseu, de como Deus prometeu para eles uma libertação, de que traria um Messias que reinaria e o seu reino seria de paz. Todo sábado eles ouviam
eles ouviam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus não encontrou tanta fé em Israel, em um povo que todo sábado ouvia acerca de Deus. Porque fé não é só ouvir. Fé é força motriz. Eu vou repetir. Fé começa com ouvir. Mas se aqui ter certeza se tem fé, é se você está movendo-se nela. Porque fé é força motriz, é motor. Fé é o que leva pessoas a fazer coisas inacreditáveis, porque ela acredita que aquilo que ela irá fazer vai dar certo. Se você ouviu que Jesus salva e você crê que Jesus salva, Ele vai te levar para o caminho da salvação, que é Jesus. Se você crê que a palavra dele já foi liberada, e a palavra dele pode ainda não ter se cumprido, mas você ainda permanece nela, porque você crê que é uma fé verdadeira. Como já foi dito esta noite, fé sem ação é fé morta, porque fé é força motriz. Você ouve, e para ter certeza que você teve fé, você se move nesta fé. Então aquele centurião, ele tinha conhecimento de Deus. Talvez ele não tinha tanto conhecimento como líder da sinagoga. Talvez ele não tivesse tanto conhecimento quanto muitos que ouviam até Jesus. Talvez ele não tinha tanto conhecimento, mas o que ele foi suficiente, ele moveu-se nesta fé. E o chamado de Deus para esta noite é para que a gente mova-se em fé, nos movermos em fé. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite? Mover-se em fé não é mover-se em loucuras. Mover-se em fé não é mover-se em coisas abstratas. Não, mover-se em fé é mover-se em uma palavra que já foi liberada por Deus. Talvez você não tenha ouvido a resposta de Deus sobre o seu problema, mas você sabe que Deus ouve as nossas orações. Você sabe que os seus ouvidos não estão tapados para ouvir as nossas orações. Você sabe que Ele tem poder para trazer solução aos nossos problemas. Então mova-se nesta fé e esperar em Deus. Então mover-se em fé. Mover-se em fé é não reclamar. Mover-se em fé é não murmurar. Mover-se em fé é esperar até que a resposta chegue. Então, temos aqui um centurião que é romano. Olha para cá, entre aspas, carrasco. Mas ele chegou, Cafarnaum, cidade bonita, um marzão de água doce, que beleza, né? Cidade bonita, rota para tudo quanto é lugar. Então ele era um homem importante, porque o seu Senhor não ia mandar qualquer um para uma cidade importante como era a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a rota de quase tudo quanto é região, para Jerusalém e para outros lugares como Jordânia e outros países, até o Egito. Querendo ir para esses lugares, tinha que passar por Cafarnaum. E você acha que Jesus escolheu Cafarnaum por quê? Então ele está lá, recebe esta palavra do seu Senhor. O seu Senhor mandou ele ir para lá. Então ele foi. Ele tem 100 soldados à sua disposição, e os seus soldados à sua disposição fazem o que ele quer, obedece da maneira a qual ele mandou.
E temos agora, ele chega no lugar, se afeiçoa, melhor dizendo, pela nação, pelos judeus, pelo culto deles, constrói uma sinagoga para eles, se ajunta. Talvez pode ter sido só apenas uma forma de manter as coisas sob controle, não importa. Ele chegou na boa praça, mantém a ordem, e naquele momento de ordem, ele ouve que tem um tal de Jesus, que tem um ensino que as pessoas estão falando, tal. Não é o que eu penso de Jesus. Não é. Mas, olhando para uma pessoa que é autoridade, vendo um povo que ele está controlando, dentro daquele povo tem um homem ensinando, e as pessoas estão assim, de boca aberta. Nunca ouvimos ninguém ensinar desse jeito. Nunca ouvimos ninguém com autoridade para ensinar desse jeito. Ainda fizeram uma provocação aos sacerdotes, aos fariseus e escribas. E de vez em quando, para provocar os sacerdotes, os escribas, os fariseus, Jesus curava um, curava outros, expulsava demônios. Lá em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro. E depois que ter curado a sogra de Pedro, já se alimentado, depois que o sol se foi, se juntou uma multidão de doentes e endemoniados, que ele curou e os libertou. Então ele ouve essas coisas, e ele tem um servo dele. Não é um dos seus soldados, porque soldado romano naquela época também era um estado grande. É um dos seus servos, que trabalha diretamente para ele. Está doente. Aí ele lembra que tem um Jesus que cura doentes. Ele fala: olha, vai lá, manda trazer Jesus, pede para ele vir para cá. Jesus chega, depois que tem ensinado o povo no Sermão da Montanha, que a gente conhece o Sermão da Montanha, depois de ter feito todo aquele ensinamento, ele chega em Cafarnaum. Já chega com a notícia, a parametrada, toda a pessoa na cidade, na entrada da cidade, falando: você precisa ir para cá, para a casa do centurião. É justo que o senhor vá lá, porque o senhor prega na sinagoga que ele construiu. Aí Jesus diz: não, vai lá, vamos lá na autoridade, vamos lá na casa do homem. E no meio do caminho chega uns amigos dele, do centurião. Mudou a estratégia por fé. O homem moveu-se em fé ao mandar Jesus ir para a casa dele, mas ele resolveu mover-se em mais fé ainda, a só pedir uma palavra, porque uma palavra basta. Estou pregando para alguém nessas noite? Eu sei que tem pessoas que receberam uma palavra de Deus, que já tem uma palavra de Deus no seu coração, que já há uma promessa de Deus para a sua vida, que já há uma promessa de Deus para a sua família, que já há uma palavra de Deus determinada para você e para a sua casa. Se você já tem a palavra de Deus, quem sabe a sua vida pode não estar da forma como você queria, ou como a palavra foi chegada, mas se você permanecer em fé, mova-se em fé, não saia do caminho da fé, mova-se em fé, não saia do caminho da fé. Jesus ainda quer olhar para você e encontrar em você fé. Jesus ainda quer olhar para você, para a sua vida, e olhar: aí tem um homem e uma mulher de fé, e quem tem fé agrada a Deus, e quem agrada a Deus alcança a misericórdia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você precisa ter fé, e tendo fé, você precisa mover-se em fé, agir em fé, disseminar em fé. A palavra de Deus diz: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Você crê em Jesus, conforme está escrito na palavra, tem um rio que está fluindo do seu coração. Então deixe esse rio alegrar a sua alma, deixe esse rio alegrar a sua vida, deixe esse rio alegrar o seu coração nesta noite. Deixe esse rio fazer você levantar-se e mover em fé. Você pode ficar em pé nesta hora.